Pessoal, lojista, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que período você está, mas seja bem-vindo aqui a uma série nova aqui no canal, que se chama Superstars. O que é a série Superstars? É uma série de entrevistas que eu vou fazer com lojistas, possivelmente parecidas com você, mas que são superstars, né? Lojistas que fizeram um resultado excelente aí em vendas na sua loja. Tá? Então, essa é a série Superstars e é o episódio 1. Né? E nessa série de hoje, de episódio 1, eu vou entrevistar uma pessoa, né? Uma pessoa que faturou aí o equivalente a um mês de vendas na loja dela, que é de roupas infantis. Já vou falar o nome da loja, tá? Num espaço de 7 dias. E a minha entrevistada de hoje é Thaís Magalhães. Bem-vinda, Thaís! Oi, Pati. Obrigada. Nossa, um privilégio, uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Que legal, muito prazer. Você está inaugurando essa série, né? É uma pessoa que trabalha aí com moda infantil. Como é que é o nome da sua loja? Jacaré Janjão. Jacaré Janjão. Até inclusive, um dia desses eu fiz um vídeo, né? Que o jacaré, você viu? O jacaré entrou no céu, né? Dizem que o jacaré não entrou no céu porque tinha boca grande, mas o jacaré Janjão entrou, né? Entrou, nossa, super entrou. Tem que entrar e ficar, né? Legal. Então, Thaís, como essa série aqui chama-se Superstar e é uma série que fala sobre resultados incríveis aí em venda para quem tem uma loja, para quem tem um negócio no ramo de varejo, de moda, né? Eu queria te perguntar, para a gente começar a entrevista, você nesse ano, né, de 2019, você fez um faturamento na sua loja equivalente a um mês num período de 7 dias, Thaís? Fiz. Eu consegui fazer 3 vezes essa proeza, assim. E na primeira vez eu não acreditei, né? Eu falei, gente, mas nossa, como? Você confere os números e aí você vê que realmente aconteceu. Aí depois, assim, eu não acreditava muito, mesmo conferindo tudo, e ainda fiquei assim na dúvida, gente, será se eu consigo de novo? Será se foi sorte? Será se foi sorte de principiante? E aí Sorte, eu... né? Sorte é uma coisa interessante. Porque, deixa eu explicar para a audiência que está nos assistindo aqui, como, só para dar um contexto aqui, o que a Thaís fez na loja dela foi uma campanha de 7 dias. E ela entrou num treinamento chamado Super Vendedora. E engraçado que tem várias pessoas que entram nesse treinamento Super Vendedora, né? E nem todas virão aqui para essa entrevista. Só superstars vêm para essa entrevista, que é quando aplica a campanha de 7 dias, né, do super vendedor, aí daí conseguem esse resultado aí que a Thaís teve e se tornam daí superstars. E a gente está fazendo essa série de entrevistas para entender o que passa na cabeça dessas pessoas, que é um resultado que não é típico, ele é um resultado incomum. E muitas pessoas até, às vezes, até duvidam. Será que é possível? Até a própria Thaís, né? Tá falando aqui que duvidou mesmo e teve que checar lá várias vezes. Mas antes de você falar aí para a audiência o que rolou nessa campanha e tudo mais, a gente queria entender um pouquinho mais, assim, foi sempre assim com você no seu negócio, Thaís? Você sempre, assim, conseguiu fazer resultados, assim, duplicarem, triplicarem? Conta para nós, assim, como é que foi essa trajetória sua de empreendedora, de empresária na sua loja? Sempre foi assim? Como é que foi? Não, não mesmo, né? Eu comecei eu comecei com R$ 700 a loja, né? Então, assim, foi Isso muito... foi quando? Isso tem a loja de dezembro há 2 anos e meio. Então, eu comecei com capital de R$ 700, com investimento de R$ 700. Esses R$ 700 saíram da onde? Você tinha um emprego antes? E o que você fazia? Não, eu tinha pouco tempo que eu havia
havia saído no meu último trabalho, já há mais de um ano também. Nesse período eu engravidei, estava com uma bebezinha, e aí minha filha já estava com 6 meses, e eu sempre trabalhei, né? Então, naquela angústia de querer trabalhar, de querer voltar a trabalhar e tudo. E aí tinha uma representante que eu comprava mostruário para os meus filhos na mão dela, sabe? E eu amava as roupas, eu adorava. E aqui na minha cidade eu não achava aquele estilo de roupa que ela estava vendendo, e ela não iria vender essas roupas mais, justamente porque não tinha saída aqui na cidade, eu não entendia aquilo. Que estilo de roupa que era essa que ela vendia que chamou tanto a sua atenção? Aí eram roupas, assim, muito infantis, com estampas muito infantis e muito confortáveis, aquela roupa, assim, gostosa de você pegar. Porque uma coisa é a roupa ser bonita na foto, uma outra coisa é o toque da peça, né? Para o infantil isso faz toda a diferença. Que idade que era as roupinhas eram para que idade? Era para uma bebê de 6 meses, em torno de 5, 6 meses, e no caso para o meu filho de 5 anos, que aí eu comprava na mão dela. E aí ela estava indo embora, estava desfazendo esse mostruário dela, e aí ela falou, Thaís, compra mais, fica, eu faço um preço legal para você. E eu não acreditava naquilo que estava acontecendo, ela estar desfazendo da marca, daquilo tudo. E aí eu falei com meu marido, né? Aí meu marido falou assim, Thaís, mas por que você não pega para vender? Eu falei, vender roupa? Eu falei, você tá doido? Eu não consegui vender nada na vida, nem a rifa da faculdade eu consegui vender, você vender roupa. Você nunca tinha vendido nada? Não, sério. Aí eu falei, não. Ele falou, faz o seguinte, eu te passo R$700. Você vai lá e compra os R$700 de roupa. Se você não conseguir vender, também não foi aquele super investimento. Uma hora os meninos vão crescer, eles vão usar a roupa, então também não vai ficar perdido. Falei, tudo bem, né? Fui lá e peguei. E aí ela me ajudou tanto, ela foi tão 10 assim comigo, que ela falou, olha, Thaís, se você não conseguir vender, você me devolve as peças, não tem problema e tudo. Falei, tudo bem. Peguei. Pá, vendi. Fui lá e peguei. Como é que você vendeu essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro estoque de produtos, assim, seu da sua vida? Eu vendi para os amigos, para os conhecidos. Eu falei, gente do céu, as roupas são lindas, vem ver, por favor. Vocês têm que olhar essas roupas. Eu só não compro mais, que eu não tinha como. Os meninos já estavam cheios de roupas meus, né? Você ligava para as pessoas? Você postava? O que você fazia? Não postava. Eu ligava, eu avisava. E como assim, todo mundo via que meus filhos, eles vestiam muito bem. Então, assim, já sabia que eu era muito criteriosa com roupa. Então, quando eu falava, gente, olha, é lindo, vem ver. Então, as pessoas realmente vinham e gostavam de verdade, falavam para as outras. Qual é que era a marca, Thaís? As marcas? É que naquela época tinha nesse mostruário. Então, tinha marcas tinha da Up Baby, tinha Hello Kitty, tinha Cativa na época, e aí que eu me lembro era... Você continua, né? Que eu vi você numa live falando. Sim, a Up Baby eu continuo. Voltei agora, parei por um tempo por causa do meu critério, como eu te disse, e agora eles deram uma na marca e eu voltei, eu adoro. Legal. E daí, então, você começou a vender. E aí eu comecei. Aí eu fui lá, voltei nela, falei, olha, eu vendi tudo, Gabi. Aí ela, me deu mais. Vendi tudo. Thaís, acabou. Eu falei, Gabi, preciso de mais. Ela, acabou. Eu falei, como assim? Ela, Thaís, você vendeu. Eu vendi em torno de 85 peças, mais ou menos, em 3 semanas. Foi e daí muito. Você botava uma margem em cima, vendia tipo pelo dobro? Como é que era? Assim, a sua precificação, assim, era meio intuitivo? Como é que era? Não, eu mantinha, porque assim, eu não tinha noção nenhuma, né, Paty, aquilo ali pra mim. Então, ela já vendia na casa dela aquelas peças ali. Então, assim, ela já tinha um lucro em cima daquilo. Então, eu mantive, até para eu não precisar
tirar a etiqueta, porque aqui na minha cidade tem muitos grupos de desapego, muita roupa de desapego. Então, aquela etiqueta era muito importante ela ser mantida. E aí, como tinha escrito a caneta também o valor lá, eu não podia mexer no preço, eu também não quis, porque ela já vende. Quer dizer, ela, em tese, ela estava com dificuldade de vender, como que eu ia mexer naquele preço, né? Não podia. E aí eu comecei, e aí ela foi embora, eu falei, eu preciso de contato, eu preciso saber quem é o próximo representante, e porque as pessoas já continuavam me procurando, e assim comecei, e fui, abri a empresa, trabalhar com Facebook, com Instagram, nossa, já tinha mais de 1 ano de loja, que todo mundo ficava, ai, por que você não cria? Quando eu criasse, eu queria fazer uma coisa legal, eu queria fazer uma coisa diferente. É tanto que quando eu comecei o Instagram da loja, eu comecei a fazer uma coisa que eu não via ninguém fazendo, que era postar as roupas da criança vestida. Então ali o Instagram não funcionava como eu estou vendendo essa peça. Não, aquela peça ali ela já foi vendida. É para pessoa olhar e conhecer o tipo de roupa, o estilo das peças que eu vendia. Então, e aí quer dizer, então, que naquele momento você começou a fazer essas vendas e daí você começou a observar as pessoas dando um feedback para você, falando, é super bacana e tal, tô gostando, por que você não faz a divulgação dessas peças? Daí as pessoas é que deram a dica para você de fazer elas que me cobravam, Thaís, você tem que divulgar, você tem que... Só que, eu não sei, eu sou muito, assim, de acreditar nas coisas, sabe? Isso, às vezes, pode ser cabeça dura, mas às vezes pode ser intuição. É difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Então... Fala mais sobre isso, esse negócio de acreditar nas coisas, assim. Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Então, assim, se seja, todo mundo tá fazendo isso, eu já não vou fazer. Se todo mundo tá fazendo, para mim já não serve. Então, essa era uma coisa. Aí, quando o pessoal falava, você tem que colocar as peças no Instagram, tirar foto das peças e colocar lá para você vender mais. Gente, eu não me sinto bem, assim, em comprar uma roupa que todo mundo já conhece e já sabe o preço. Todo mundo já sabe o preço da roupa. Você vai numa festa, né? Então, assim... Não gosto muito disso. Aqui na minha cidade tem muita peça repetida, sabe? Assim, a sociedade, o nome da cidade é? Montes Claros, em Minas Gerais. Minas Gerais. Tem quantos habitantes? Só para o pessoal saber mais ou menos o tamanho da cidade. Por volta de uns 430 mil habitantes. Okay. Só que você vai ao centro da cidade, por exemplo, as vitrines são muito parecidas, parece que muda só a estampa das roupas. Aí você vai no shopping, aí você encontra as redes, né? Aí você encontra uma arara com 15 peças iguais. Aquilo ali já me desagrada, de uma certa maneira, esse certo nível de disposição das peças. Então eu falei, não vou criar Instagram, vou criar Instagram só quando eu souber o que eu for fazer com ele. Parece que eu tô sentindo assim que as pessoas perceberam já do jeito que você, me corrija se eu tô errada, mas que as pessoas já percebiam em você um jeito diferente de vestir os seus filhos. E esse jeito diferente chamou a atenção delas quando você apresentou aí as peças. E também Sim. Você, ao entender isso em você mesma, começou a trabalhar e buscar uma forma de apresentar, então, a empresa que você criou também de uma forma diferente, é isso? Isso é estranho, isso me faz de uma certa maneira protelar um pouco as coisas, demorar um pouco mais para fazer as coisas, mas é tão bom quando você se dedica àquilo, né? Que você faz com amor, quando você acredita. Eu falo que para eu acreditar tem que ser muito assim de dentro de mim aquilo ali, sabe? Então é até difícil de explicar. Então eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você me falou aqui que na sua cidade, Montes Claros, que tem muitas lojas, no shopping, nas ruas, você chegou a medir na época quantas lojas tinham de moda infantil? Você não. Uma pesquisa assim de quantas tinham? Não. O que eu sabia era que, como consumidora,
Eu tinha dificuldade de comprar. Então, apesar da quantidade enorme de lojas, apesar dos shoppings, eu tinha dificuldade de encontrar essa roupinha legal, essa roupinha diferente. Sabe, eu acho que eu posso resumir bem assim. Não é aquela roupa de adulto feito pequena. Eu não queria uma roupa de adulto feito pequena. Eu queria uma roupa infantil. É completamente diferente o conceito. Então, Você era acha que bem isso. a indústria da moda infantil ela tem muito essa questão de transformar a criança num adultinho, uma roupinha assim de adulto pequenininha? E daí você queria uma coisa mais que fosse a cara da criança mesmo. Isso, eu acho que e agora eu entendo que isso é o conceito da marca. Então, hoje eu sei isso, eu entendo bem isso. Então, por exemplo, quando algum representante entra em contato comigo, me manda o book da marca, eu bato o olho. As 3 primeiras páginas eu sei se aquilo serve ou não para mim e para as minhas clientes, se elas vão gostar ou não. Que massa isso que você está falando, porque é bem assim, a trazer o conceito seu para a sua empresa, né? E enxergar o DNA, assim, da onde nasceu a ideia da loja e continuar isso, a trazer sempre os produtos que tem a ver com essa ideia inicial, né? Que é o seu diferencial que você está falando. Que legal que você se preocupou com isso. Isso é um ponto forte de uma empresa, que eu vejo assim. Legal. Então, você que é Max entendida, faz essa leitura, né? Para mim é só uma intuição. Mas faz muito sentido para um negócio. Muito sentido de trazer a identidade, né, da marca e preservar e cuidar e zelar por essa identidade, né? E também buscar o seu diferencial no mercado por isso, não perdendo isso, né, ao longo do caminho. Mas que legal! Continua lá, o que aconteceu depois? Só voltando um pouco nisso, eu sou tão focada na questão das roupas que, por exemplo, nem acessórios eu não trabalho. Aí você tem um laço que combina com essa peça? Não, não tenho. Então, é focada completamente. Eu quero fazer bem aquilo, sabe? Roupa infantil, bebê até o tamanho 12, pensando, estudando a possibilidade de expandir um pouco a grade até o 14, porque as meninas estão crescendo, mas mantendo essa questão do infantil. Não é aquela roupa para adolescente, não. Infantil ainda. O meu filho já não daria. Já tem 13, mas já está pré-adolescente. E você tem essa sensação que as crianças estão mais amadurecendo mais cedo, assim? Você que trabalha com as crianças. Elas estão amadurecendo intelectualmente, elas têm uma opinião mais formada, elas a questão da educação no vestir, você vê que o quanto a mãe influencia, que quando a criança está ali com 3 anos, por exemplo, a partir dos 3, 4 anos, é um consenso já. Antes, esse consenso, de repente, já existia quando eu era pequena. Minha mãe resolvia que eu ia vestir até os 8, 9 anos de idade, que aí a gente começou uma discussãozinha. Hoje não, hoje eu percebo por mim e pelas minhas clientes que a criança, a partir de 3 anos ali, ela já sabe o que ela quer vestir. Então, já entra naquele processo de negociação já com a mãe. Que loucura, então, né? é muito novinha já. Então, essa questão dessa maturidade para argumentar, elas já têm. Ludmilla, por exemplo, às vezes o pai dela quer enfiar nela qualquer roupa para poder ir ali. Você acha que ela aceita? Não, papai, essa não combina com essa. Esse sapato não combina com essa roupa. E eu vou olhar. Contextualizar que a Ludmilla é a filha da Thaís. Quantos anos ela tem? 3. 3 aninhos. E aí, meu marido, Thaís, vem aqui olhar. Vem vestir Ludmilla, que eu não aguento isso. Quando eu chego, olha, mamãe, a roupa, o sapato que meu pai quer que eu calce. Realmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acabo concordando com ela. Gente, mas então as crianças. Mulher com 3 anos de idade já faz o seu próprio look. Pensa, que interessante, mas bora lá. E daí, então?
E aí, então as crianças, elas já estão com essa opinião muito formada, né? Então eu percebo muito isso. Isso em questões intelectuais, assim. Em questões de tamanho, exatamente, as crianças, elas estão maiores. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos, já não é raro ela vestir tamanho 10, sabe? Então, quer dizer, então uma criança de 7, ela já está vestindo 12. Gente, mas uma criança de 8 anos, ela não pode vestir tamanho 14 com a roupa de adolescente. É uma criança, ela tem 8 anos. Então, o que eu percebo hoje como lojista é que muitas marcas não acordaram para isso. Parece que elas ficam com tamanho 14 na cabeça e pensa só no adolescente. Mas não, quem está vestindo 14 é uma criança de 8 anos. Então, essa é a minha busca hoje, por uma roupa infantil para atender essa criança que veste tamanho 14. E isso que você está falando tem a ver com a comunicação depois, mais à frente, que você viu quando se tornou supervendedora, essa leitura que você tem. É engraçado que como o olhar da gente, assim, ele muda. Eu sempre tive muito contato com as minhas clientes, eu sempre gostei disso, apesar do tipo de atendimento, né? Que é diferenciado, já é diferente por si só, eu sempre busquei sair um pouco do online, ir para o off. E é só nesse ir para o off que a gente aprende, que a gente descobre, que a gente percebe, nas entrelinhas mesmo. Hoje mesmo, uma cliente falou comigo assim, eu falei, você não gostou dos conjuntos? Você não ficou com nenhum e tal? E ela, não, Thaís, é porque o conjunto, a gola não ficou legal, não vestiu bem. Na hora, eu falei, me explica aqui, o que não... A gola estava torta, ficou desajeitada, ficou grande. O que aconteceu? O que você quer dizer com não vestiu bem? Ela foi e me explicou o que é o não vestir bem. E eu entendi exatamente aquilo. Por quê? O filho dela, ele é um pouco mais magro, então a gola da blusa, dos conjuntinhos que eu mandei, tinha aquele botãozinho aqui do lado para facilitar passar na cabeça do bebê. Só que aí, quando ele mexia, ela achava que a gola descentralizava por causa do peso do botãozinho, porque ele já é uma criança maior. Aí eu entendi. Então, essas sacadas a gente só entende se você se aproxima do cliente, né? Antes eu teria ficado ali, não, que pena, não vestiu bem, ou simplesmente, então tudo bem, vão fechar. Até às vezes pensando que a culpa é da marca, que a marca não tem uma modelagem legal, que tira foto de uma coisa e a outra, né? Tem aquelas coisas que pulam na cabeça, né? Quando a gente não investiga na fonte, né? E se comunica, né, com clientes para saber exatamente o que aconteceu. Legal isso aí, porque depois na sua comunicação que você faz hoje, né, usando as redes, aí você entende melhor disso e pode falar disso, explorar melhor isso, né? Sim. Faz sentido, né, essa questão. Sim, com certeza. Mas daí, Thaís, eu quero saber lá o que aconteceu depois que deu aquela viradinha lá que você começaram a dizer para você que você tinha que divulgar mais, mas você não estava fazendo nada, já fazia um ano. Que não tinha, estava lá no Instagram, nem no Facebook, nem nada disso. Não. Eu fiquei fiquei com a loja por um ano sem Facebook, sem Instagram. E aí depois eu criei o Facebook, eu falei, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E meu primeiro passo, na verdade, eu falei, o que eu posso fazer dentro disso, né? E aí eu pensei nos ensaios, porque as fotos que as marcas me mandavam, eu não gostava muito. Na minha cabeça não fazia jus àquela peça que estava na mão, sabe? E aí eu comecei a fazer os ensaios fotográficos da loja. Eu falei, gente, por que ninguém faz? E eu fiz o primeiro, gente, eu amei, eu fiquei apaixonada, foi
incrível. E esses ensaios fotográficos, você convidava as mamães para trazer os filhotes na loja? Como é que era? Aliás, Então, nem tem uma loja física, né? não, porque minha loja é só delivery. É como funcionam os ensaios. Eu escolho, por exemplo, os tamanhos que eu tenho mais peças, naqueles tamanhos que eu tenho mais peças, e aí eu chamo as mães, converso com as clientes, dou preferência a elas, só que você precisa ter realmente uma conversa com a mãe no sentido de que, porque a mãe, ela quer a foto da criança, né? Quando você fala que ela vai receber todas as fotos e tudo, aí a mãe quer, mas às vezes a criança, ela não se sente à vontade com o processo de ser fotografada, né? Se ela se incomodar com as trocas de roupa, não funciona. Se ela não gostar efetivamente de ser fotografada, não funciona. Então, primeiro é fazer esse rastreamento. E você ligava para os clientes convidando naquela época? Sim, eu pensava nas clientes, falar, esse tamanho tal cliente veste, esse tal veste. E aí eu ligava para a mãe. Olha, vou fazer um ensaio da loja e tudo. Queria muito que seu filho participasse, mas precisa ser legal para ele, precisa ser uma brincadeira, precisa ser uma diversão para ele. Então, é muito importante que ele se sinta feliz. Mas eu queria que você me respondesse se ele gosta de ser fotografado. E a mãe, ele adora. Ou então, assim, não, Thaís, ele não deixa para tirar uma foto dele, é uma luta, ele não fica parado. Aí você já explica, né, então, que não vai funcionar por causa disso. Ou então, a mãe vai falar, ele adora a foto. Eu falei, mas ele se incomoda com as trocas de roupa? Não, quase não deixa eu experimentar, é muito chato, chora. Não funciona também. E daí você fazia essas tentativas de convites e tal, e assim, era uma vez por semana? De quanto tempo era? Então, eu gostava de fazer a cada coleção. Então, geralmente, pelo menos uns 3 por ano é legal fazer, assim, eu gostava muito de fazer. E era e assim, fácil, era tranquilo? As mães geralmente faziam fila para fazer? Como é que era? Então, as mães gostam muito. Eu fiz o último agora, sem ser sábado que passou, há 2 semanas. Então, há 2 sábados atrás, eu fiz o ensaio. E, nossa, as mães amam. As crianças adoram também. Eu recebo muitas mensagens, porque tem algumas que eu não consigo pensar, não consigo lembrar de uma criança. E aí a primeira coisa que eu faço é postar. Se eu fiz minha listinha, ficou faltando alguma coisa, aí alguém, né? Aí eu posto no Face, no Instagram da loja. Aí eu já recebo algumas. Mas isso quando você começou a loja, você começou por telefone, você disse que ligava. Tá, sim. Inicialmente por telefone. Aí tem um grupo de mães que aí no Face também, que aí na época eu já postava no grupo, eu não tinha o Facebook da loja, mas eu postava pelo meu pessoal. Falei, gente, vou fazer o ensaio da loja, assim. Tem alguma mãe que tem interesse em colocar o filho para modelo da loja e tal. E, nossa, muita mãe, muita mãe. E às vezes, por mais que você fale assim, por exemplo, eu preciso de uma criança que veste tamanho 6. Mas você recebe várias outras mensagens, eu recebo várias outras mensagens. Meu filho não veste 6, ele veste 4, mas é lindo, eu queria que você, numa próxima oportunidade, ele participasse também, tudo. É muito, Paty, no dia a gente sai moída, a gente sai surrada, mas pense numa pessoa alegre, feliz, da vida sou eu. Gente, olha, eu não entendo por que as outras lojas não fazem. É muito legal. Essa era a estratégia que você usava com o objetivo de quê na época? De vender? De produzir, não. Meu objetivo era produzir as fotos para poder postar. Porque eu criei o Facebook, então eu tenho que colocar uma coisa diferente na minha cabeça. E aí, meu diferente já era esse.
Aham, porque você não gostava das fotos que vinham prontas dos fornecedores. E daí você criava, Exato. então, esses ensaios para ter o material para você postar nas suas redes. E já pegar Sim, a veia da diferenciação, que é o que você sempre gostou. É isso. sim. E aí eu percebia que isso gerava um boca a boca enorme ali na família, né? E aí, na hora que eu postava, eu já marcava a família, a mãe já compartilhava. Então, assim, nossa, aí gerava uma distribuição orgânica, um boca a boca ali já enorme. As roupas saíam super rápido e Aham. era muito gostoso, dava muito certo. E aí a venda acontecia também a partir daí. Certo. Mas daí isso você estava, como é que você estava como empresária vendo a loja nessa evolução desse jeito, com os ensaios e tal? O que que acontecia em termos assim de crescimento do negócio naquela época? Então, crescia, né? Mas crescia devagar, crescia pouco, né? Porque esse boca a boca, ele funciona muito bem, é uma venda muito certa, só que é tanto que hoje eu tenho que lidar mentalmente com a outra parte de mim, porque eu me acostumei a gerar uma. Eu nem sei o termo certo. Todo mundo que chegava para mim comprava. A conversão é conversão? Conversão. Conversão. Isso. Minha conversão é altíssima, Eu me porque lembro quando você falou isso para nós uma vez, que eu acho que a gente perguntou para você, né? Cada 10 pessoas que você manda a sua maletinha lá da Jacaré Janjão, quantas compram? Você dizia, nossa, todas compram. Nossa, mas você tem uma conversão de 100%. Você Então, assim, e é bem isso. Então, era uma conversão, assim, de 9,5%, de 10, 9,8%. Muita gente comprava, né? Então, só que ela é lenta, ela demora a acontecer, demora para chegar novos clientes. Quando chegavam, eles viam, compravam bastante, fidelizava. Bacana, mas cresce muito lento. E eu demorei muito tempo para perceber isso também. naquela Só com época, super vendedora mesmo. naquela época você lembra quanto que você faturava, quanto a loja faturava por mês, numa média, assim? Ah, e uns 4.000, eu acho. Era mais ou menos, não passava disso. Então quer dizer Não- que mesmo com a conversão excelente que você tinha, ela tinha esse faturamento e não conseguia dar aquele crescimento, né, rápido. Ela era um crescimento gradual. Era muito, muito gradual. E, por exemplo, quando acontecia de o estoque crescer, ou quando eu queria fazer, por exemplo, aqui na minha cidade é muito quente, é muito quente. Então, não adianta eu fazer uma liquidação de inverno no mês de julho. Ninguém vai comprar, porque ela sabe que ela vai usar só no outro ano. Então, por exemplo, eu queria fazer alguma coisa com aquelas peças ali. Às vezes eu queria fazer um sorteio, por exemplo, eu queria qualquer divulgação, eu não sabia como fazer, ou se eu fosse fazer, igual as poucas vezes que eu fiz, aquilo ali nem dava resultado. Interessante isso, né? Então, É muito interessante porque tem muita loja que faz muita promoção, liquidação, torra-torra, né, para se livrar de estoque, coisa assim. E para você não funcionava. Patrícia, nunca funcionou. Nunca funcionou. Então, é uma carta na manga que eu. Nem para vender mais, que tem gente que faz, eu vou fazer para vender mais, né? Nem para vender mais, porque lucro já não tem, né? É, Para vender também não. às vezes, igual, por exemplo, eu, no meu caso aqui, eu tinha um problema de espaço. Sim. Então, a coleção nova estava chegando, eu não tinha onde guardar aquilo, eu não tinha onde manter aquilo organizado. Então isso nunca foi uma possibilidade para mim. Assim, além de eu já não gostar, porque assim, eu compro com muito critério, eu compro com muito carinho, eu compro com muito cuidado, sabe? É tanto que se o representante não vier aqui com o mostruário inteiro para eu pegar em todas as peças, eu não faço pedido. Não faço. Então, eu acredito naquilo que eu compro, porque eu escolhi com conhecimento, eu escolhi com critério, eu escolhi com
calma, então eu acredito naquela peça. Então eu sei que eu não vendi porque eu não achei a pessoa, não porque aquela peça não vale aquilo, não é. Que grande Então, sacada essa sua, hein? Eu gosto de interromper em alguns momentos, porque faz muito sentido. Não sei se para você que está assistindo faz sentido o que a Thaís falou, mas eu tenho a sensação que às vezes, porque eu escuto muito, né, de muito lojista, assim, eu recebo muita informação, muito e-mail, mensagem, no direct do Instagram e tal. E muitas pessoas acham, eu sinto, né, eu também tive loja, naquela época tinha essa sensação, porque eu tenho assim uma pegada de também comprar coisa diferente para minha loja na época. Eu me lembro que eu comprei um macacão uma vez, assim, parecia, até uma vendedora minha disse: "Nossa, parece macacão de palhaço que você comprou". Ele era todo fã, assim, sabe? Tinha um peitinho, botõezinhos, e era todo largão, assim. Eu achei o máximo aquele macacão, né? Ela era macacão de palhaço, mas eu adoro coisa diferente, assim. E daí, às vezes, você compra isso, você acha o máximo, nossa, e daí você não vende aquela peça, né? Mas é isso que a Thaís falou, faz todo sentido, porque será que você encontrou a pessoa para aquela peça? Será que esse público que você está chamando, né, tem a cara da sua loja, daquilo que você quer para sua loja, né? Desse sentimento de ter essa loja única, né? Que é o caso aqui da Thaís. Então, não tem a ver muito com que o produto é ruim, ou você tem um mau gosto, ou as pessoas não gostam, mas tem a ver de achar a pessoa certa. Muito legal isso que você comentou. Gostei. eu acredito. Daí você estava indo tudo bem, mas tinha alguma coisa que incomodava? Então, aí, esse estoque, ele começou a incomodar, porque essa questão do estoque e essa questão de, e aí, já que eu não posso fazer uma promoção, já que fazer promoção, fazer liquidação, fazer sorteio, não funciona o que eu vou fazer. Então, foi aí que eu achei o Super Vendedora, que eu vi o vídeo seu na internet e que aí eu lembro, o primeiro vídeo seu que eu vi foi um vídeo que você contava a sua história. E aí falei, é isso. É isso, é isso, é isso. O que você entendeu, assim, que pulou na sua cabeça naquele momento, assim, sentimentos que pularam, assim, na sua cabeça? Se você fosse escolher palavras-chave, assim. Eu fiquei muito alegre, porque até que, enfim, eu achei uma pessoa que me propunha algo diferente, que falava de algo que, por mais difícil ou por mais mirabolante que aquilo parecesse, era diferente, era possível. E aí eu fui ouvir um pouco mais daquilo e eu percebi que tinha estratégia ali por trás. Tinha, sabe? E aí eu falei, meus problemas foram resolvidos. Foi assim, mas olha só, você tá aqui hoje, né, como superstar, porque lá dentro do programa, para quem não conhece o programa, o Super Vendedora que a Thaís falou, ele é um programa, é um curso, né, um treinamento focado para quem vende moda, onde ensina a fazer uma campanha de 7 dias, né? Uma campanha para vender o estoque em 7 dias, fazer liquidação. E a Thaís entrou nesse treinamento na época. Isso foi quando, Thaís? Isso foi em setembro do ano passado. Setembro de 2018. E daí a Thaís entrou no treinamento e você já aplicou a campanha assim de 7 dias de cara? Como é que foi assim? Quando foi a sua primeira campanha de 7 dias? Não, nossa, eu demorei muito para fazer. Porque tem aluna que entra e já faz rápido, tem outras que levam um pouco mais de tempo, porque isso que a gente quer entender hoje é que como funcionou a Thaís ao ver um conteúdo era diferente para você, né? Como é que foi para você chegar nesse resultado
de fazer o faturamento de um mês em 7 dias? Esse processo da Thaís, assim. Porque tem algumas pessoas, eu acredito que tem lojista que tem esse resultado, ela tem algumas características totalmente diferentes. E, de repente, você que está assistindo aqui pode pegar alguma sacada que a Thaís que ela tem um comportamento diferente, porque eu acredito que tem algumas peculiaridades, assim, de uma superstar para uma lojista que não tem esse resultado. Eu queria entender agora aqui o que a Thaís vai trazer aqui, vai revelar para nós. Conta para nós aqui, como é que foi isso? Então, aí eu entrei, aí assim, né? Só que, na verdade, na época, eu não tinha dinheiro para pagar. A minha primeira questão foi essa. Na época, eu não tinha dinheiro para pagar o supervendedora. E por quê? Porque eu tava com um estoque alto na época, estava prestes a receber coleção, enfim. Então, eu via aquilo, eu acreditei naquilo, eu falei, eu tenho que apostar as fichas que eu não tenho nisso, porque eu tenho certeza que daqui vai sair uma solução para mim. E aí eu fui bater na porta do papai. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Valdir. Seu Valdir. Obrigada, seu Valdir, aí, pela força. E aí eu falei, papai, eu preciso de um dinheiro emprestado. Mas, na verdade, eu preciso do seu cartão emprestado. Thaís, mas pra que você quer esse cartão? Eu falei, não, papai, é para eu pagar um treinamento que vai ter, para mim vai ser bom, vai me ajudar na loja, vai ajudar com as vendas e tudo. Thaís, mas você comprou tanta coisa lá na sua casa, eu vi lá, tá cheio de roupa, você vai comprar mais coisa. Não, papai, é um treinamento, vai me ajudar, eu vou aprender a vender mais rápido e tudo. Ele falou, então tá bom, mas minha fatura vence dia 5, viu? Dia 4 eu quero dinheiro em minha conta. Quanto tempo você tinha para dar o resultado para ele? Eu tinha. A primeira parcela vencia com 40 dias, né? Que tava numa data boa para mim, então foi com 40 dias. Eu tinha Você disse, bom, tem 40 dias para desempenhar. Então. E aí, fiz inscrição, fiquei mega feliz, e aí eu vi a quantidade de conteúdo que tinha, e eu fiquei, assim, extasiada com tanta coisa legal, assim, e tanta coisa, assim, de prática, assim, que eu falei, gente, olha como eu nunca tinha pensado nisso, olha, realmente é isso, e assim, sabe, olha que bacana. E aí eu fui me dedicar a estudar aquilo no tempo que eu tinha. Porque o que acontecia? Na época, eu fazia tudo na loja. Então, era só eu não tinha funcionária naquela época. Então, era eu que comprava, era eu que vendia, era eu que entregava, era eu que atendia as clientes. E aí, ainda com uma bebezinha, vocês estão lembradas? Sim. E com mais um de 5 anos. Com 2 filhos, com casa, com marido, enfim, toda essa complexidade que nós mulheres entendemos bem. E aí eu me dedicava pouco àquilo, mas sempre muito angustiada. Então, eu desde o início, eu dei muito valor àquilo, que eu sabia que ali estava a solução de verdade. Então, eu fui estudar, fui olhar e relia as aulas e voltava. Eu sou uma pessoa que eu gosto de caminhar por lugares seguros. Eu preciso acreditar muito nas coisas para poder fazer. Então, assim, vocês falando, faz a campanha de 7 dias e tal, começou a estimular a gente a fazer, a colocar em prática. Eu, logo de início, eu comecei a fazer as lives, que né? Eu me lembro que você fez uma live na comunidade, até hoje eu me lembro daquela live que você fez e você falou naquela situação. Exatamente assim, eu não me lembro as palavras que você usou, mas você mostrou aflição naquela live. Você estava começando um treinamento. Você lembra dessa live? Lembro muito, porque eu estava numa situação desesperadora, porque o tempo da gente, ele é muito curto, ele é muito, muito curto. E
em algumas fases a gente tá mais angustiado porque você não sabe o que fazer. Em outras fases a gente está angustiado porque você não tem tempo para fazer tudo que você quer fazer. Essa é a minha fase, eu prefiro ela. E aí, eu ficava louca por causa de um bebê que amamentava ainda, por causa que eu queria estudar, porque tinha as vendas, porque tinha as lives que eu sabia que era o caminho, mas eu ainda não tinha os resultados que eu precisava ter, né? Então essa live que você está falando foi bem nessa fase, assim. E a partir daí, dessa live, dessa situação toda, como é que a Thaís desabrochou assim, disse, não, para tudo, é por aqui que eu vou começar. E como é que deu essa virada que começou a fazer sentido que você daí começou a fazer o passo a passo para então implementar a sua primeira campanha? Como é que deu esse clique? Sim, aí eu comecei a fazer as lives. Aí eu comecei a fazer as lives no Facebook da loja. E aí eu comecei a ter resultado. As vendas já começaram a crescer no sentido de que as mães, eu já recebia um pouco mais de clientes novos. As mães já vinham conversar comigo, uma coisa que eu acho fantástica, que eu adoro. É quando elas vêm conversar comigo como se a gente já tivesse intimidade, como se já me conhecessem, sabe? Esse é o fenômeno da superstar, né? Por isso que porque superstar, né? Star é de estrela, né? Então super é de super vendedora e star vem essa questão, porque você não tem aquela impressão de ser assim, tipo uma pessoa famosa quando elas vão falar com você? Tem isso. Ai, Fala, revela aí pra galera. ai, de famosa, assim, não, mas assim, eu gosto porque a pessoa, ela vem desarmada, ela vem aberta, é como se você já tivesse crédito com ela, como se ela acreditasse em você, não só ela sabe que você não está ali querendo empurrar uma roupa para ela, querendo vender para ela a todo custo. Então, isso é o que mais me encanta, assim, é o que mais me deixa, sabe, feliz, assim, o que mais me atrai nas lives é isso, é a pessoa, ela saber do que você fala, saber do seu jeito, dos seus valores, e aí ela vem com isso, ela te dá um retorno em relação a isso, já aconteceu de pessoas que você nunca viu pela frente chegar para você e demonstrar assim que agradecem, o que viu o conteúdo, que falou, e você não conhecia a pessoa? Já aconteceu, já aconteceu. Uma certa intimidade. Nossa, já recebi, já fala assim, Thaís, o que você falou naquela live realmente é o que acontece. Passei por aquilo que você contou. Naquele vídeo seu, ó, lá em casa é igualzinho você falou. É legal. E assim, às vezes eu saio assim, eu não sou muito de sair, mas às vezes você sai assim, aí você nota algumas mães te olhando assim, meio através, aí você olha de novo, a pessoa tá te olhando de novo. Tipo assim, eu já conheço ela de algum lugar, não sei de onde. Então, aí geralmente eu cumprimento a pessoa, já aconteceu de eu cumprimentar a pessoa, falar, oi, tudo bem? E ela, ei, Thaís! Eu falei, ó, chama pelo nome, então realmente sabe de onde que é. Ou às vezes eu convido a pessoa, entrego às vezes o cartão da loja e tal. Ai, é da loja, que legal! Então, já conheço, já sigo. Então, e elas falam, a Thaís da Jacaré Janjão, como é que elas... Thaís da Jacaré Janjão, como é que elas falam? Elas associam? Ou é a Thaís... Não, por exemplo, porque essas vezes que eu cumprimentei a pessoa para ver se realmente ela já me chamou pelo nome. Então, assim, já é por causa das lives, com certeza. Entendi. Então, aí ela é muito legal. E daí você começou a fazer as lives, porque as lives. No Super Vendedora nós estimulamos o lojista a fazer
as lives, né? E daí isso acontece logo de início, assim. E daí você ouviu e foi lá e fez. Sim, aí eu fui fazendo. E aí eu fui pegando as dicas, fui tentando melhorar aquilo. Que quando eu falei assim que eu gosto muito de caminhar por estradas sólidas, pisar no chão firme, é exatamente isso. Assim, eu queria, antes da campanha, ter a certeza que eu estava fazendo certo, que eu fazia bem feito aquilo. Eu gosto muito de um passo de cada vez. E aí, meu passo de cada vez era, então, para eu fazer a campanha, eu preciso das lives, então eu vou fazer as lives até eu ter um bom resultado, até para mim, eu quero assistir e eu quero ficar satisfeita. Porque primeiro, quando você começa a fazer as lives, você passa por aquela fase, né? Nossa, mas minha voz no áudio ficou horrível. Nossa, meu cabelo, meu Deus, nossa, como minha testa é grande, como isso, como aquilo. Ai, eu não fiz a unha, não dá para fazer live hoje. Isso travava você? Você deixou de fazer live porque não tava com o cabelo assim, o assado, ou com a unha assim, assado? No início, sim. Só que eu percebi que, gente, eu falei, gente, eu tô falando com mãe. Eu sou mãe, estou falando com mãe. Eu tenho certeza absoluta que elas me entendem. Se eu pegar uma roupa aqui agora, elas vão olhar para a roupa, elas podem até olhar para a unha e ver que minha unha não está feita. Mas que relevância isso tem para elas? Nenhum. Então, que seja. Então, aí eu deixei de fazer. Hoje eu não deixo jamais de fazer. E há um bom tempo já, eu não deixo de fazer por causa disso. Porque elas são mães, elas também não ficam com a unha feita o tempo inteiro. Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas. Então, se meu cabelo tá arrumado, às vezes a unha não ficou legal. Então, uma coisa ou outra. A maquiagem. Ai, gente, hoje eu faço com protetor solar só na cara e às vezes um batom. Então, aquilo já a gente desapega. Essa é a primeira fase, né? A fase do desapego, de você entender que o seu conteúdo, ele é muito mais relevante do que a sua imagem. Aquilo ali é pura vaidade. Quanto tempo demorou para você ter passar dessa fase assim inicial para ter hoje essa cabeça de pensar Olha, que isso é uma estratégia para o seu negócio? eu fazia lives, logo de início eu comecei a fazer toda semana. Então, eu acho que eu demorei umas 4, umas 5 lives. Então, 1 mês e meio, vamos colocar aí, para perceber isso. Você acha que a frequência ajudou você a quebrar esses paradigmas, Thaís? Ah, com certeza, com certeza. Quebrou. É muito importante a frequência, assim, você manter isso logo, porque você consegue olhar rapidinho ou se lembrar muito rápido do que você fez e melhorar aquele ponto. Então, às vezes, uma vez eu ouvi de uma mãe, tipo assim, ela quis dizer, eu não lembro as palavras dela direito, eu quis dizer assim, que eu tipo, ficava me mostrando na internet, falei, gente, me exibindo. Eu falei, gente, ela não assiste, porque se ela assistir, ela vai ver que as olheiras que eu faço a live não são olheiras de quem quer se exibir na internet, nem o cabelo, nem a unha. Então, assim, e eu passei com muita tranquilidade, assim, por essa crítica que ela fez. Porque eu sei que não é esse meu objetivo, eu não tenho objetivo nenhum de me promover, eu não vou ganhar nada com isso. Então, assim, meu objetivo é levar aquele conteúdo, independente do conteúdo que seja, porque hoje eu já faço vários segmentos, vários tipos de conteúdo diferente, é levar isso. Então, eu consegui passar por isso com muita tranquilidade, e acho que em função disso, essa maturidade que as lives, que a frequência das lives vai te dando. Você vai conseguindo direcionar muito bem. É uma identificação, né, Patrícia? É um processo de identificação. Também, né? Eu comparo esse processo, que é uma comunicação diferente que a gente faz, né, com a audiência, e eu faço muitas lives também, como você, e a cada uma que a gente faz, a gente vai melhorando, e isso é como um exercício, como um esporte, por exemplo.
que você vai no começo, você erra pra caramba, você cai muito, sei lá. Esses dias eu fui jogar beach tênis e, nossa, dá até vergonha, né? Sabe, a bolinha vem aqui, dá uma raquetada, a bolinha sai pra cá, você sai pra cá, nossa. Mas entender que quando você faz algo que você nunca fez antes, no começo vai sair atrapalhado mesmo. Mas se você não continuar com aquela frequência ali, você não vai ficar melhor. Então, a primeira coisa é entender isso, né? É preciso dar o primeiro passo e continuar, porque você vai melhorando. Isso é fato. Isso acontece em vários segmentos da nossa vida. Na verdade, é em academia, é em esporte, é numa coisa, um exercício novo, né? Que você pratica. E daí você vai indo e vai melhorando. E, inclusive, você deixou as primeiras lives lá na sua página. É bom deixar, né? Deixei. Eu deixei. Para olhar, né, essa evolução. Inclusive, lá no meu canal também eu tenho um vídeo que eu fiz. Esse não foi live, esse foi vídeo mesmo, né? Que eu me lembro, foi o primeiro vídeo que eu e a Sil fizemos numa loja e a gente levou 3 horas para fazer um vídeo de 3 minutos. Pensa na situação. Então, se você olha o vídeo lá, você até ri. Tem gente que gosta do vídeo, tá? Tem gente que gosta. Eu olho assim e faço, meu Deus. Mas é divertido a gente olhar a evolução e é gostoso, porque a gente vê o quanto a gente aprendeu e cresceu, né? E você também, a gente também, é uma coisa que a Sil falou, né? Faz parte da história da gente. Isso. Então, eu acho bacana. Eu queria excluir, sabe? Mas depois que a Sil falou isso, faz parte da história. Eu falei, realmente faz parte da história. É importante as pessoas veem que você não começou daquele jeito, que é difícil realmente, mas que continuar, que perseverar naquilo ali é fundamental, assim. Por isso que a gente tem que acreditar nas coisas para dar continuidade nela. É verdade. E você acreditou e fez as lives, e daí tinha a campanha. Mais uma dúvida aqui, uma pergunta. Quando você viu aquele monte de coisa nova, né? Aquele conteúdo todo, como é que era o seu comportamento e a sua rotina de estudar e aplicar aquilo? Você viu tudo e depois começou a fazer, ou você foi vendo e foi aplicando? Isso é uma dúvida que tem muita gente, muita aluna que pergunta, como é que eu faço? Como uma superstar faz? Fala. Eu vou lendo, vou fazendo, vou lá assistindo as aulas, vou fazendo as anotações e tento, gente, eu juro que eu tento manter uma rotina de estudos, mas eu não consigo. Então, assim, tem dias que eu estudo. Semana passada, por exemplo, eu olhei no relógio, era 2h40 da manhã, nem banho eu tinha tomado ainda. Eu falei, ai meu Deus! Por quê? Porque eu estava disposta, eu estava num pique, estava sendo muito produtivo. Então eu, mandei ver. É um dia que eu postei umas 20 dúvidas na comunidade. E aí... Lembro desse dia. Lembra? Então, mandei ver. Só que eu não consigo. Aí, quando o dia está muito produtivo, eu me dedico àquilo, ou, por exemplo, no domingo, por exemplo, que às vezes meu marido está em casa com meus filhos, querem assistir um filminho, alguma coisa assim, eu coloco o notebook do lado, todo mundo junto, coloco o fone, aí eles assistem na TV, eu assisto no notebook e aí vou anotando as coisas. Gosto muito de assistir as principais aulas, que são as aulas que vocês mais falam, que é o da fala que vende. Eu acho que a gente tem que assistir aquilo ali eternamente, assim, sabe? Então, eu gosto muito de rever as aulas que eu ponho uma estrelinha lá de todo tamanho nelas. Eu gosto de voltar nessas aulas. Às vezes eu volto nessas aulas antes de fazer a campanha. Eu volto nessa aula e dou uma assistida de novo. Quer dizer que você, cada vez que vai fazer a campanha, dá uma recapitulada no conteúdo. Faço. Eu vou lá no seu canal, dou uma sapecada nos vídeos lá também. Porque
a gente sempre deixa alguma coisa para trás, né? Eu sempre deixo alguma coisa. Então, assim, gente, eu posso ter visto aquela aula, por exemplo, a da fala que vende, eu acho que eu já vi aquela aula, a aula umas 5 vezes. E eu falo, tem coisa, eu falei, como que eu não anotei isso? Aí eu pego a mesma anotação que eu fiz e vou revisando. Gente, mas isso aqui eu não anotei. Então, foi um ponto que passou. Então, eu gosto de conversar com a Thaís, que ela é muito parecida com a minha sócia, porque aqui na empresa a gente tem assim, tem a coelha e a tartaruga, né? Que a gente brinca. Aí a coelha, ela, né, bota o pé na porta, já vai fazendo tudo, já tira coisa para cima, já faz live, faz uma live, grava um vídeo e escreve um e-mail, faz tudo assim meio, né, aloprada assim, mas ela vai, né? E a tartaruguinha não, ela é mais metódica, ela é mais organizada, né? Eu brinco que a Sil, que aqui a tartaruguinha aqui é a Sil, né? Mas é muito bom. É muito bom ser tartaruguinha também, sabe? E eu tenho aprendido muito com isso, porque eu sou assim, né? E quando você fala assim, de você vai lá, revisa um pontinho, anota que você não anotou, você tem essa organização no estudo também, né? E eu fico impressionada, assim, porque para mim é difícil, são personalidades diferentes. Então é legal que quando você está nessa comunidade, é incrível, né? Porque você olha o outro fazendo, nossa, esse negócio aí de daqui a pouco revisar a aula antes de entrar na campanha deu certo para ela. Então vou dar uma caprichada nessa parte aqui, porque para as coelhinhas aqui, o negócio é fazer, sabe? E às vezes precisa olhar antes, calma, respira, estuda um pouquinho, anota lá no caderno, pega o caderno, né, para fazer isso aí. Bacana. A questão da personalidade às vezes é tão imperativo, né, no jeito da gente, no jeito como a gente toma as decisões mais simples do dia a dia, que assim, para você é um esforço fazer. Para mim já é uma necessidade fazer. Eu me sinto mais segura se eu fizer e dá mais resultado. Gente, eu acho que cada linha do que está ali, ele não foi colocado ali por acaso. Então, cada linha ali tem muito valor, muito. Então, assim, às vezes você não vai revisar um módulo inteiro. Revisa uma aula, gente, 10 minutos que você revisar. Pode ser antes de fazer a live. Ela vai fazer diferença, você pode ter certeza que vai fazer diferença. E daí você foi lá, revisou e decidiu fazer a campanha, primeira? Então, não. Aí, eu fui fazendo as lives, fui fazendo, e, assim, é importante falar também, gente, que, assim, não é pra se comparar com o outro, é para você, eu faço para me comparar, eu faço para me sentir segura. Eu acho que a gente precisa fazer, quando a gente está numa live, você precisa fazer de tudo para ter um ambiente seguro, ter uma situação segura. Tudo bem, se você não se desapegou da sua imagem ainda e você precisa se maquiar, faça maquiagem. Se você precisa estar com o cabelo, com a unha, faça. É muito importante a gente se sentir seguro. Minha segurança, ela vem muito disso. Então, eu precisei fazer muito tempo as lives. Eu comecei o treinamento em setembro, já comecei as lives, mas minha primeira campanha foi depois só de um mega puxão de orelha, e eu fui fazer ela no mês de fevereiro. Então, olha quanto tempo eu demorei. Janeiro, 4 meses. Demorei muito tempo, mas antes eu havia feito uma tentativa de fazer a campanha que eu abandonei. Por quê? Porque hoje eu vejo que foi porque eu não acreditei que eu estava preparada. Então, assim, as meninas, as outras colegas do curso, fazendo as campanhas e tal. E, gente, eu vou fazer. E a Patrícia, vamos fazer, vamos lá, gente, tá. Eu falei, eu vou fazer, mas aquela dificuldade. E aí eu não me sentia segura. E aí aconteceu uma série de coisas durante a semana. Meu filho adoeceu, tanana, e acabou que eu resultei o quê? Eu abandonei a campanha no meio.
Mas foi porque eu tive um monte de imprevistos? Não. Hoje eu vejo que foi porque eu não acreditei e porque eu não me sentia segura, eu não me sentia preparada. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante, a gente saber o que funciona com a gente, né? E em todas as campanhas, assim, eu fico muito nervosa, assim, ansiosa. Em todas as campanhas que eu já fiz, eu passei mal, eu sempre tenho diarreia no dia antes, alguma coisa sempre acontece, eu tenho enxaqueca. Gente, olha, eu realmente, eu percebi que aquilo, eu não durmo direito. Então, e olha que eu mega durmo, viu, gente? Se tem uma coisa que eu faço bem é dormir, mas se tem uma coisa que me faz sonhar com isso e dormir e acordar pensando é quando eu tô em campanha. É muito então, assim, porque tem, às vezes a pessoa vê assim, fazer uma campanha de 7 dias para triplicar o faturamento, ou vender, né, o que vende no mês em apenas uma semana. As pessoas pensam que isso aí sabe, é uma coisa que vai apertar num botão e vai dar um passe de mágica. Agora que essa é a realidade. A realidade de uma campanha dessas é que nem eu falei no começo, não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa fácil, inclusive. É uma coisa atípica, diferente e que dá trabalho, sim. Dá trabalho, sim. Mas se fosse facinho, que nem fazer liquidação, tava aí estampado no shopping, em todas as lojas. Então, vale aqui o parênteses do que a Thaís está trazendo. Dá trabalho fazer uma campanha de 7 dias. E daí, mesmo assim, com dor de barriga e tudo. E aí, nessa primeira eu abandonei, aí a próxima eu falei, não, agora eu vou, pode vir, é o que foi, avisei para todo mundo, e eu já aviso pro meu marido, já é 2 semanas antes, eu já falo, olha, final do mês, dia 30 eu começo a campanha. E aí, daí uns 2, 3 dias, eu não sei o que, dia 30 até dia tal, eu estou em campanha. E agora eu já aviso para a família inteira. Aviso meu sogro, para minha sogra, aviso mamãe, tal dia eu estou em campanha, então se acontecer alguma coisa, só me socorre. Você continua mãe, gente, você continua com a mesma rotina sua, só que é uma dedicação enorme, é uma dedicação muito grande, mental, emocional, de tempo, enfim, de tudo. Inclusive, não é bom fazer campanha quando a gente está com TPM, né? Acho que não é uma boa data, né? Não recomendamos. Se você tem assim mudanças de humor, não é uma semana assim muito recomendada. Porque vai exigir esse foco, vamos dizer assim, né? Esse equilíbrio emocional de você estar focado naquilo ali. Pelo menos para mim é assim, né? A Thaís está confirmando aí que para ela também funciona desse jeito. Gente, no meu caso, não é nem a tal da TPM, não. O meu caso eu não posso estar menstruada. Porque se parece que minhas forças estão se esvaindo, sabe? Então, é uma data, estratégica, não tem jeito. A gente, assim, tem que se preparar o ambiente, avisar e tudo. E saber, tá aberta que imprevistos vão acontecer, mas que vai encarar. E aí, essa campanha, né, que no caso eu considero como a primeira, porque eu levei até o fim, aconteceu isso. Foi em fevereiro desse ano. Isso. Aí eu fui conferir os resultados e tal, então eu não acreditei, assim, sabe? Realmente... Falei, nossa, aconteceu. Eu falei, gente, mas como? Você fica meio sem, sabe? Mas aí depois que a gente vai analisar tudo, você vê que, por exemplo, no meu caso, ter esse histórico de lives era muito importante, porque tem muita gente, Paty, eu não te falei. Depois daquele... Algumas pessoas entraram em contato comigo depois daquele vídeo que a gente fez. Uhum. E aí uma delas, a fala foi até engraçada. Nossa, mas
você tem tão poucos seguidores e conseguiu fazer isso mesmo? Eu falei, consegui, mesmo com poucos seguidores. Porque na época eu não tinha nem 1.000 seguidores no Face, sabe? Meu Instagram, eu completei 1.000 seguidores, deve ter uns 40 dias. E ainda assim funciona, e ainda assim o negócio anda, dá certo. É interessante, porque a campanha de 7 dias, ela é uma campanha de vendas. Ela não é uma campanha para você atrair, qual é o objetivo dela? É atrair seguidores para as redes sociais. Tem gente que quer seguidores, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se você está buscando mais fãs, está buscando mais visibilidade da sua loja na internet. Mas a campanha de 7 dias, ela não tem esse objetivo. A campanha de 7 dias, ela tem o objetivo de realmente alavancar as vendas da sua loja, né? Então, não faz sentido para quem olha, né? Muitas vezes a página da Thaís, aqui no caso da Jacaré Janjão, nossa, mas né? Não faz sentido. Como é que ela fez isso se ela não tem tantos seguidores? É porque o objetivo da campanha não é ter seguidores, ela é vender mais, né? Ela é fazer esse resultado aí, realmente. E daí, nessa época dessa primeira campanha, qual foi o resultado que você teve comparado com o faturamento que você vinha tendo na loja mensalmente? Então, aí eu já fiz um mês em 7 dias. Em fevereiro. Isso. E daí você foi lá, comparou os números, não acreditou e tal. Demorou quanto tempo para você acreditar, Thaís? Umas 2 semanas. Sério? Conferiu e daí viu que era aquilo e daí decidiu fazer a próxima, assim, de pronto? Demorou quanto tempo para fazer a próxima campanha? Eu demorei só uns 40 dias. Quer dizer que antes de fazer, demorou 4 meses. Daí quando você fez, viu o resultado e agendou a próxima. 40 dias depois. Esperei 2 semanas para conseguir acreditar e aí já fiz a próxima, já. Porque, igual eu falei no início, eu queria... E aí eu fiz a segunda para saber se não tinha sido sorte de principiante, sabe? Sei lá o que podia ter acontecido, enfim. Eu falei, será se eu realmente aprendi? Ou, sabe, eu chutei em alguma coisa lá e foi gol. E aí deu certo de novo. Eu falei, então eu tô no caminho certo, então eu tô aprendendo. Quanto é que você faturou na primeira e quanto é que você faturou na segunda? Você lembra desses números? Não lembro, Paty. Agora eu não lembro exatamente, não. Eu tô com meu número na cabeça só de junho, que ele tá tão bonitinho. Já vamos chegar lá. Mas nessa segunda campanha que você fez em abril, né? Aham. 40 dias de fevereiro para Foi. Da abril. Daí você conseguiu fazer o faturamento de novo de um mês em 7 dias. Sim, consegui fazer o faturamento de um mês em 7 dias de novo. E daí marcou de novo. Quanto tempo demorou para marcar? 30. 30 dias. Opa, diminuiu um pouquinho aí. E daí como é que foi essa próxima campanha, a terceira campanha? Então, aí essa terceira campanha não teve um resultado muito legal, porque hoje foi a campanha que eu fiz do Dia das Mães. Então, foi a campanha do Dia das Mães e, assim, foi uma campanha que eu testei uma outra coisa e depois friamente eu fui pensar a questão de direcionamento, a questão de público, que aí eu fiz uma que deu certo. E a segunda eu fiz mais ou menos no esquema do que eu fiz a primeira. Na terceira eu me arrisquei para um outro tipo de público. Só que também teve a questão que foi a semana do dia, era a campanha semana de Dia das Mães. Entendi. Então eu não tive um resultado legal, mas, por exemplo, eu fico pensando também, se eu não tivesse feito a campanha, de repente eu teria vendido menos naquela semana? Ou será se foi essa questão de público mesmo? Só quem faz é que consegue medir, né? Porque dessa semana do Dia das Mães do outro ano passado, você chegou a comparar, isso é uma interessante você medir, né? As métricas da mesma semana do outro ano, para ver se essa semana deste ano foi tão. Às vezes a gente avalia, não foi tão boa, mas compara assim corretamente, né, com a mesma semana para ver. Ai, com certeza foi melhor.
Com certeza. Porque daí faz mais sentido, porque às vezes a gente, se a gente comparar ela, claro que agora, depois de fazer duas campanhas, né, vendendo aí o equivalente de um mês em 7 dias, você faz uma campanha, não vendi agora mesmo, você tem uma alta expectativa, né? Mas se você comparar com a mesma semana do outro ano, talvez essas conclusões não sejam tão assim negativas, né? Como você a princípio teve, mas é que a sua pegada já tá outra agora, né? Sim. Aí, assim, super valeu a pena, porque eu fiz, né? Eu testei, ó, fazer o que você aprende fazendo com o erro, com o acerto, ele é impagável, é uma experiência ali ela é única, você não consegue aquela informação de um outro jeito, você não consegue simular isso, você não consegue esses dados em um livro, em um material, numa apostila. Então, experimentando mesmo, no teste. Aprendizado do campo de batalha mesmo, né? Esse aí não é ensinado em qualquer faculdade. Mas daí essa foi a última campanha de junho? Foi a última campanha. Essa última campanha, na verdade, eu não posso falar nem da campanha em si, eu prefiro falar do mês de junho, assim. Eu acho que tudo que eu vinha aplicando, sabe? Por todo o caminho que eu percorri, me deu uma base muito grande para acontecer o que aconteceu no mês de junho. No mês de junho eu fiz o equivalente a 4 meses, o faturamento da loja de pai. Eu fiz em um mês o que eu faço em 4 meses. Então, o que eu vinha fazendo em 4 meses. Então, é resultado, né? Nossa, mais do que isso para você falar, não, eu acredito, é possível, tudo, funciona, como não falar? Esse eco que eu chamo, né, das campanhas de 7 dias que geram nos negócios, nas lojas, é muito interessante, porque quando você começa a fazer uma campanha, quem começa com a estratégia, né, que não tem assim ainda masterizada ela, que está começando, às vezes não tem um resultado, tem uma alta expectativa, mas o resultado ainda não vem no começo. Vem um pouco, você sente, atrai, as pessoas começam a perguntar, vende na live. Mas depois, com aquela frequência que a gente vem falando aqui, vai gerando um ativo que muitas vezes a gente não consegue ver, mas ele está crescendo ali, está presente. Isso depois de algum tempo, né? Pois é, agora não faz nem um ano que você começou com a estratégia, né? Você já tem esse eco, que mesmo não estando em campanha naquela semana, aquele eco, aquelas pessoas que estão no entorno, aquele buzz que a campanha gerou, continua pipocando, né? É isso que eu tenho visto, assim, e com você até aconteceu, pelo que eu tô sentindo aí nesse mês de junho. Algumas pessoas acontecem rapidamente, outras pessoas demoram um pouco mais, né? Eu costumo dizer para as alunas que façam pelo menos 3 campanhas ao entrar no Supervendedor para você já ter esse resultado aí. A Thaís teve na segunda campanha, né? No caso, a primeira ela largou, Abandonei. Abandonou. Na segunda ela fez, né? Tem gente que demora, faz uma e já dá. Tem gente que demora 2, 3, né? E, em média, são 3 campanhas que a gente tem visto, né? Então, pelo menos, persiga aí, né, as 3 campanhas para ter isso aí. E daí eu queria fazer uma pergunta para você agora. Olha só, quem é super vendedora, né, como você, e que ainda não fez campanha? O que você diria para essa pessoa? O que tá faltando para ela fazer essa campanha? Que dica que você dá assim para ela botar em prática? E essa dica para quem é super vendedor e para quem não é e quem quer ter um resultado melhor. Queria que você falasse um pouquinho assim desses 2 casos. Vamos para quem é super e quer se tornar uma superstar. Como é que faz? Olha, eu acho que praticar, então, no meu caso, te entenda, eu acho, o que é importante realmente para você e se programe dentro disso. Então, coloque data
datas. E é o mais importante, assim, coloque datas, não importa se é daqui 2 meses, sabe? Não importa se é daqui 60, se é daqui 30 dias, coloque datas. E a partir daquela data, você faz um planejamento antecedendo, faz um retrocesso a partir daquela data ali, sabe? Do que você precisa fazer, do que você, mas é você, do que você considera importante, do que vai te fazer, do que você vai se sentir segura, o que você precisa fazer para se sentir segura na campanha de 7 dias. Isso é muito importante. Então, já defina, é o tema, é o tipo da campanha, você precisa estar bem na questão, né, de cabelo, maquiagem. Então, assim, se organize em relação a isso. Você ainda se sente insegura para fazer lives? Mais um motivo para poder colocar a data. E aí passe a fazer lives com mais frequência, porque você precisa entender que você está num processo de aprendizado. E quanto mais você praticar, mais você vai se sentir segura para aquele momento da campanha, que você precisa fazer lives todos os dias. Então, eu acho que o principal, o fundamental que funcionou para mim foi isso. É isso, por exemplo, minha próxima campanha, eu já tenho data para ela e eu já estou programando ela já, porque eu me sinto bem com essa antecedência. Que bacana. Tinha alguma coisa que motivou você, principalmente naquela fase inicial, que eu acredito que a mais difícil, que é sair de uma estratégia tradicional, vamos dizer assim, do mercado que está saturado por, né, liquidações e promoções tradicionais, né? Tem gente que faz, sei lá, carro de som, outdoor, panfleto, vitrine, coisa. Sair desse mundo, né, e fazer uma primeira campanha de 7 dias. Tem alguma coisa que motivou você? Porque é uma virada, né? Vamos combinar, tem que ter de repente, uma motivação interna. Tem pessoas que se motivam. Eu tenho muito assim, eu penso muito sobre isso, né? E você, teve alguma coisa que fez impulsionar para dar não, eu vou marcar a data da campanha? Teve. O que mais me impulsionou assim a fazer foi a minha pressão em relação a querer resultados melhores, a girar o estoque mesmo mais rápido e principalmente a questão de já me sentir segura para isso. Então, foi o meu, sabe? Falei, não, gente, eu já faço lives há muito tempo, agora eu já tô protelando. Foi pôs pé no chão comigo mesmo, sabe? Agora não, agora já virou procrastinação. Agora eu vou fazer. E eu coloquei a data respeitando esse meu tempo e foi aí que funcionou. Mas também a questão financeira impulsionou muito, né? Porque eu vinha de um mês de janeiro, um mês de fevereiro, que é uma época difícil para lojista, então isso também falou, é agora. Bacana, bacana. E agora aquela outra dica, então, para quem ainda não chegou ainda no Supervendedora, que ainda está no marketing tradicional, ainda está no marketing da esperança, tem lojista que já chega para a Patrícia, eu tô naquele marketing da esperança que você fala ainda, como é que eu saio desse marketing? E, então, porque as pessoas, algumas lojistas, elas veem, né, nas redes sociais que tem uma espécie de campanha e tal, mas elas não sabem como dar essa virada, ou elas não acreditam que é possível fazer esse resultado. Então, como é que faz? Que dica você daria para essas lojistas que estão ainda nesse mundo tradicional do marketing? Olha, se você tá aí ainda nesse tradicional, eu vou te dizer que assim, fazer algo diferente, por natureza, ele já desperta a atenção das pessoas. Então, você já sai na frente, você já sai ganhando muito com isso. E o retorno que você tem em relação àquele investimento é gigantesco. Não tem lugar onde você vai colocar o seu dinheiro que ele vai te dar um retorno tão
rápido e em um percentual tão grande quanto na campanha. Então, é um investimento de verdade, gente. Acreditem, porque às vezes a Patrícia ela tem muito seguidor e ela tem muita gente que acompanha ela nas lives que ela faz com muita frequência. Só que o Supervendedora, ele é diferente. Por mais que a Patrícia faça as lives, são temáticas, né? Cada semana é um tema diferente. No Supervendedora, está tudo muito bem organizado de uma maneira muito estratégica, o que você consegue aprender e colocar em prática progressivamente. Então, é muito diferente. Então, não adianta também ficar achando que você vai ficar assistindo os vídeos, assistindo as lives da Patrícia e você vai conseguir fazer. Não vai. Por mais que ela tente passar esse conteúdo, no Supervendedora, ele está organizado, ele está estruturado para te conduzir a isso. É diferente. Vale muito a pena. Sim, cada uma tem uma experiência, mas, gente, eu não sei como eu posso dizer de uma outra forma o quanto vale a pena, o quanto é esclarecedor, o quanto é motivante, assim. Quando eu comecei, eu estava, assim, muito no escuro, assim, sabe? Eu não sabia o que eu podia fazer, porque, como eu falei antes, as promoções, as liquidações já não funcionavam para mim. Não sei para vocês, tem essa possibilidade, eu já não tinha. Então, esse já foi um mega motivador para mim. Então, assim, foi como eu estar em um buraco, sabe? E aí, eu estava nesse buraco, e aí o Supervendedora me tirou desse buraco, sabe? Imagina a cena de uma pessoa saindo de um buraco escuro. Para mim, eu não tinha saída, eu não conseguia ver nada à minha volta. Quando você sai daquele buraco que está escuro, você vê, sabe? Você vê aquele horizonte de possibilidades, sabe? E eu vi esse horizonte de possibilidades e eu tenho certeza que todo mundo é capaz de ver esse horizonte de possibilidades. Muitas, infelizmente, por um motivo ou outro, não colocam em prática, mas isso não quer dizer que esse horizonte que ele não exista e que não seja fantástico. Então, eu consegui sair desse buraco escuro, eu consegui andar por esse horizonte. Então, hoje eu estou andando por esse horizonte, eu te digo que ele é incrível, ele me deixa fascinada, eu sou feliz com o que eu faço, com o jeito que eu faço, com o caminho que eu consegui, que eu percorro hoje dentro desse horizonte, e hoje eu vejo, sabe, eu vejo uma montanha. Imagina você numa floresta que você está andando por aquele lugar, e aí você avista, sabe, aquela montanha lá longe. E eu falo assim, eu quero chegar naquela montanha, porque eu sei que na hora que eu chegar naquela montanha, sabe, eu vou ver ainda coisas melhores, ainda mais fantásticas. E isso, assim, eu desejo para cada uma de vocês, eu desejo para todas nós, porque é muito bom quando a gente acha uma atividade. Eu sou lojista, eu quero continuar sendo lojista, eu não quero abrir mão disso. Então, a gente vê esse horizonte é importante para a gente se sentir segura, para a gente saber por onde a gente quer caminhar. Eu ainda quero caminhar muito, porque eu estou feliz no caminho que eu estou seguindo. Eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho certeza, porque quando a gente anda, a gente percebe, né, onde a gente estava e, enfim. Bacana, muito legal. Desejo. A Thaís, ela tem uma assistente nas lives que eu amo, né, que é a Lud. E a Lud, ela começou a fazer as lives com você, né, Thaís? Que é uma das linhas editoriais da Thaís. E a Lud participa muito. Eu acho assim incrível que você. Como é que você teve essa sacada
da Lud participar e outras crianças também na live ali, assim, porque a live, gente, é ao vivo mesmo, não tem ensaio. Imagina com criança pequena. Então, assim, tudo pode acontecer. E eu já vi live da Lud, não tá a fim de fazer, falar, outra hora ela dá opinião, né? É muito divertido de ver, né? E quebra muito esse paradigma, né? Que a gente estava falando aqui mais cedo, que de preparar tudinho, né? De estar toda arrumada, Eu me lembro de uma live do carnaval também que você fez com as crianças ali, que eu alude. Então, é ser você, né? É a Thaís ali, né? Com as crianças, que tem a ver com o público também, que você atende, né? Então, eu acho massa, assim, essas caídas de ficha que vão dando, porque quando você não está dentro dessa comunidade, que a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre conhecer o seu público, o seu negócio, mas também a gente fala de você mesma, né? Ser você ali com a sua loja, com o seu negócio, e não uma personagem, e não, muitas vezes, contratar alguém que não tem nada a ver com a sua cara, né? E gera essa conexão. Então, eu diria assim que uma das coisas que eu vejo muito bacana é justamente que você encontrou essa conexão com o seu público, através de ser a Thaís mesmo, a Thaís com mãe da Lud, né? A Thaís que é empresária, que está ali, que tem o seu negócio e que ajuda também o seu cliente, né? Com as informações que você traz. Porque hoje você tem... Fala para o pessoal quais são as linhas que você trabalha nas suas lives hoje, Thaís. E como é que as pessoas encontram você nas redes também? Então, o Facebook da loja é Jacaré Janjão, tudo junto. O Instagram também, Jacaré Janjão, tudo junto. As linhas editoriais que eu tenho hoje o Abrindo a Caixa, que toda mercadoria que chega na loja, eu abro a caixa numa live. Então, as mães veem junto comigo ali o que está chegando. Não dá tempo mostrar tudo, mas eu mostro ali, vou tirando. Às vezes, Ludmila me ajuda, pega um saquinho, pega outro. E dá para ter uma ideia ali do que chegou na loja. Tem uma linha que é o Abrindo a Caixa, uma outra linha editorial que é o Papo com Especialista, que eu converso com muitas mães que são clientes, mas também são especialistas. Então, eu comecei por aí. Então, porque nesse contato de cliente, a gente acaba trocava muita informação, né? Então, eu falei, vou convidar. E aí, elas aceitavam, enfim, começou por aí. Então, eu papo com um especialista, que eu converso com um especialista sobre algum determinado tema. O Abrindo a Caixa, que é as mercadorias que chegam na loja, eu literalmente abro a caixa ao vivo. O Estrelinha da Semana, que eu convido uma criança para poder vir fazer uma live comigo, e aí vai muito, o conteúdo da live vai muito do que a criança gosta, de como a criança do que, se uma criança, por exemplo, que fala menos, mas ela ama roupa, aí eu faço durante a live 3 trocas de roupa com ela. Essa é a minha linha editorial preferida. Se é uma criança que gosta de maquiagem, eu deixo ela se maquiar na live, o assunto vai ser maquiagem. Então, eu tento respeitar a individualidade da criança para aquilo ali fluir. Mas também com crianças, enfim, todos os imprevistos podem acontecer. Faço com bebês também, já fiz live com bebê, é muito fofo. Eu vi uma do John. Que dá eu vi essa aí, no bebê. Acho que tem um aninho ele? Ele fez um aninho agora, mas eu fiz uma outra quando ele tinha 9 meses também. Já fiz com o João também, ele tem 8 meses. E falei todas, Estrelinha da Semana, que é esse, o Papo com Especialista, o Abrindo a Caixa e a das campanhas, as lives normais de campanha.
Então, são essas as linhas que eu mantenho. E aí, quando a Patrícia falou dessa questão dos imprevistos, de fazer live com criança, com Ludmilla, na verdade, veio muito depois, porque eu tinha muito receio de fazer live com ela, porque ela é doidinha, gente, Gente, mãe com filho, vocês sabem como que é, né? A mãe super funciona longe, não, a criança super funciona longe da mãe, né? Com a mãe, a criança já é... E aí eu comecei a fazer o Estrelinha da Semana e convidava as crianças. E aí as clientes começaram a questionar, Thaís, por que você não faz a live com o Lud? Thaís, chama o Lud, não sei o quê. E começaram a me cobrar muito. Eu falei, gente, eu tenho medo do que possa acontecer. Só que chegou uma hora que ela pedia, porque ela já me via tanto fazendo lives ou me preparando para isso, que ela já me pedia, você vai sair, mamãe? Não, vou fazer uma live. E ela começou a pedir. Aí eu comecei a me arriscar, assim, vamos ver. Porque eu já havia feito com outras crianças, já tinha passado, já estava aberta. Eu acho que passa um pouco por aquele processo de desapego, sabe? Que eu falei antes. O que aconteceu, aconteceu, gente. É criança, todo mundo entende. Tudo que criança faz é lindo. E aí eu comecei a chamar, e aconteceu já muita coisa no meio dessas lives. E aí, a partir disso, eu tive coragem de fazer com ela. E aí o povo gostou, deu super certo. Podemos mostrar depois um trecho de uma live com a Lud aqui? Pode! A Lud é uma graça, gente. Eu sou fã da Lud, ela é muito espontânea. Ela é muito, muito espontânea e é muito divertido ver ela no vídeo. E legal que ela gosta de fazer, né? Sim, ela gosta, ela pede. Quando ela vê mercadoria chegando, ela fala, mamãe, é hoje que nós vamos fazer a live? Nossa, ela é difícil. Tem vezes eu vou arrumar pra quê? O que você tá arrumando, Lud? O que você quer vestir esse vestido? Não, é porque agora eu vou fazer uma live. Então... Que massa! Gente, essa foi a Thaís Magalhães. Ela esteve aqui com a gente, conversando sobre a trajetória dela para chegar no Superstar, que é a inauguração aqui dessa série que a gente vai estar entrevistando pessoas como ela. Pessoas comuns, mulheres, empresárias, que viram aí uma forma de crescer com o seu negócio, de fazer uma forma diferente, viram uma oportunidade de se diferenciar no mercado e crescer com o seu negócio, viver prazerosamente com a sua loja, né? Se encantando aí com o novo. Então, queria agradecer a Thaís por aceitar esse convite de vir aqui, estreando aqui essa série, né, de Superstar com a gente. Muito obrigada. Desejar para você assim, muito sucesso realmente assim, na sua trajetória como empresária, que essa montanha que você está visualizando aí, que você continue nessa jornada, porque é uma jornada realmente, né? Mas que bom saber que você está visualizando, né? Que você já enxerga o caminho de como chegar lá, de atingir os seus sonhos aí. Espero que você continue sonhando e trilhando o caminho que você já agora sabe como fazer para chegar lá e trazer prosperidade aí para a Lud, para o seu marido. Qual é o nome do outro seu filho? Rafael. Lud Rafael. Então, eu queria desejar assim, muito sucesso para você, do fundo do meu coração, que você continue com essa pegada de organização, de focar no que você deseja com o seu negócio, com a sua loja. Seja muito bem-vinda sempre aqui nesse espaço com a gente. E espero que você que está assistindo aí tenha curtido aqui esse primeiro episódio com Thaís Magalhães. Obrigada, Thaís. Patrícia, muito obrigada. Eu, sim, só tenho que agradecer vocês mesmo, você e a Sil, por se colocar, né, à disposição, pela disponibilidade de sempre compartilhar conhecimento que vocês têm, que é enorme, que é uma fonte assim, inesgotável. Cada vez que a gente conversa com vocês, a gente sempre tem uma luz, a gente sempre tem uma ideia diferente. E é como eu falei, por onde vocês andarem,
podem ter certeza que eu estarei junto. Que legal, sempre bom a gente caminhar junto. Um beijo para você e um beijo para você que está assistindo a gente aqui. A gente se vê então no próximo episódio dessa série de Superstar. Até mais!